Muito bem. Nós vamos continuar nessa semana, falando sobre aquilo que estávamos falando já nas semanas anteriores, e para isso eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, quem for encontrando, vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. A gente combinou já que quando você estiver entendendo o que eu estou falando, você vai dando aí expressões de que você está compreendendo, amém? Muito bem. Todos encontraram? Amém ou não amém, gente? Marcos capítulo 4, versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e, durante o seu ensino, dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A semente brotou, cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam salvos. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. E estes são os semeadores, e estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Apenas até aqui. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos comigo e orasse, e pedisse que o Pai, o Espírito Santo, venha falar com você nessa noite. Senhor Deus, tua palavra foi lida, e muito mais importante do que aquilo que eu vou dizer depois da leitura, é a leitura da tua palavra, porque é ela que encontra primazia, primeiro lugar, destaque na nossa vida. Portanto, eu peço que o Senhor revele a cada um de nós aquilo que o Senhor quer falar, que na minha boca esteja a tua palavra, e que ao final de tudo, todos nós saiamos daqui
com um coração convicto de que foi o Senhor que falou conosco, foi o Senhor que nos instruiu, e por causa da tua instrução, nós podemos viver uma vida melhor. Fica conosco, nos abençoa, abre o nosso entendimento, para que possamos receber a tua palavra com alegria, e que ela arda no nosso coração, de modo a fazer com que estejamos engajados em compartilhá-la com outras pessoas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós estamos no meio de uma série de mensagens, cujo tema é: quem é você? Eu convidei e tenho convidado pessoas para estar conosco nesse tempo, para descobrir, numa jornada de autoconhecimento, descobrir quem de fato nós somos. E consciente da minha redundância, para fins didáticos, para fins de ensino e aprendizado, eu vou sublinhar novamente, nesta noite, que para mim, uma das atividades mais difíceis, uma das tarefas mais difíceis que nós temos a realizar em nossa vida é descobrir quem nós somos de fato. É descobrir com honestidade quem de fato somos nós. Porque eu acredito que é muito difícil, é complicado, é penoso, muitas vezes, conhecer de fato quem é o Aldo. Isso acontece porque todos nós, por mais bem intencionados que estejamos, nós temos pontos cegos na nossa vida. Nós não conseguimos enxergar com total clareza quem de fato nós somos. Sozinhos, eu posso afirmar que é impossível você descobrir quem você é na vida. Portanto, a única forma de enxergarmos quem de fato somos, sem estes pontos cegos, é colocando a lente ou as lentes da palavra de Deus, para que a gente possa enxergar por ela, para que a gente possa olhar para as Escrituras e, olhando para elas, elas venham a revelar quem de fato nós somos, em que posição da vida cristã nós estamos, qual é o tipo de gente, qual é o tipo de pessoa que eu tenho sido ou que eu tenho me tornado, para que de posse então dessa ideia de quem eu sou, eu possa ou consolidar uma posição boa em que eu estou, ou eu possa assumir uma postura de correção de rota, de arrependimento, de metanoia, de mudança de mente, de conversão, para que eu possa me colocar num caminho onde Deus possa ser glorificado através da minha existência. Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como um espelho. Ela nos revela. Ela mostra exatamente quem nós somos. Principalmente no que tange as nossas responsabilidades perante Deus e perante o próximo. A Bíblia mostra quem de fato nós somos. Ela revela se a gente é bom, se a gente tem um coração doador, se a gente tem um coração avarento, se a gente tem um coração desprendido, se a gente tem um coração perdoador, ou se a gente tem um coração que guarda mágoa. Ela mostra quem nós somos. E eu acredito que esse seja o principal motivo que alguns preferem trilhar o caminho da ignorância. Porque alguns dizem que a ignorância é uma bênção. Mas no que diz respeito à palavra de Deus, a ignorância é um grande mal. Porque aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Então não conhecer as Escrituras não é desculpa
Tem gente que acha que porque não conhece a palavra vai ser salvo. E é exatamente o contrário, porque você foi salvo, você quer conhecer a palavra, e conhecendo a palavra, você quer se comportar de acordo com ela, e você quer agradar ao Pai, e você quer viver aquilo que Ele sonha e espera de você. Mas para isso acontecer, nós precisamos trilhar um caminho muito honesto de autoconhecimento. Eu já disse isso algumas vezes, e vou repetir para fins didáticos. Nós somos muito rápidos no gatilho para apontar o outro, para julgar o outro, para falar sobre a postura de alguém, para falar sobre o comportamento de alguém. Mas nós somos muito lentos para nos autoanalisar. E aqui eu não quero te estimular a ser um algoz de si mesmo, a ser carrasco de si mesmo, a ser alguém que está sempre olhando para si, dizendo, eu não valho nada mesmo, eu não presto, eu não sou ninguém. Não, não é isso que eu quero que você faça, até porque não é isso que a Bíblia quer que você faça. Mas a palavra de Deus nos ensina a olhar para nós com honestidade, sem julgar o outro, aprender a se julgar. Paulo, quando vai relembrar aquilo que Jesus ensina sobre a ceia, ele diz, examine-se, pois, o homem a si, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, eu devo me examinar. O problema é que a gente gosta de examinar o outro, porque é mais gostoso mexer na vida dos outros. Só que você precisa entender, eu preciso entender que Deus te deu uma vida só. E a única vida que você tem que cuidar é a sua. Deus não te deu autoridade nem poder para cuidar da vida do outro, a não ser da sua própria vida. Por isso que a palavra de Deus ela é tão importante na nossa história. Eu não sei se é porque nós cada vez mais estamos acostumados a ouvir menos, mas me parece que cada vez mais a palavra de Deus tem sido colocada de lado, nas casas, nas escolas, e infelizmente até nas igrejas. Me parece que a cultura do espetáculo tomou um lugar em que as luzes são mais importantes, o som é mais importante, a estrutura é mais importante, quando na verdade aquilo que importa é a palavra de Deus, que é a nossa guia, que é a nossa cerca, a nossa muralha de proteção. Eu quero, nessa noite, lembrar você que o texto que nós acabamos de ler, traz no seu conteúdo a famosa parábola do semeador. Jesus, ele se utiliza de uma parábola para falar sobre uma verdade espiritual. Parábola não é uma mentira, não é um conto da carochinha. A parábola não é uma mera ilustração, a parábola é uma história que não necessariamente precisa ser real naquele momento, mas que transmite uma verdade espiritual aplicável às nossas vidas. Então Jesus, ele vem falando sobre essa parábola, que nós chamamos de a parábola do semeador. Eu quero relembrar o que a gente falou aí nas semanas anteriores, para você que perdeu, e para você não perder também o fio da meada. Amém? Está todo mundo comigo? Nessa parábola, Jesus ele apresenta algumas figuras que precisam ser compreendidas por nós. Ele começa ensinando e dizendo, olha, escutem. O que Jesus fala para fazer? Escutar. E ele diz, eis que o semeador saiu a semear. Quando Jesus fala para escutar, ele não está falando apenas para você ouvir um som.
Ele está dizendo para você: ei, preste atenção no que eu vou dizer. Se Jesus tivesse nascido em Minas Gerais, ele dizia: olha, põe sentido no que eu estou falando para você. Entendeu? Ele está falando: olha, presta atenção, escuta o que eu estou te falando. Ele está dizendo: olha, o semeador saiu a semear. Quem que é esse semeador? É aquele que prega a palavra. É aquele que distribui a palavra. É aquele que por onde vai, semeia a boa palavra, Jesus. O que é a semente? Ficou fácil. A semente é a própria palavra, pura, sem supressões, sem adições. Numa linguagem mais moderna, é pregar a palavra sem inventar moda. É a palavra sem novidades. Porque tudo que tinha que ter sido revelado já foi. E está na Bíblia. Está na palavra. O problema é a nossa preguiça, que nos impede de ler a palavra e descobrir com o Espírito Santo aquilo que ele está dizendo ali. Mas já foi revelado, já foi dito, está tudo ali, é só a gente ler. E mais do que ler, é só a gente aplicar. E mais do que aplicar, é só a gente repartir com os outros aquilo que Jesus já nos entregou. Perceba que o semeador, ele está comprometido com a palavra. E é por isso que ele semeia a palavra de Deus sem a contaminação do fermento dos fariseus. Sabe o que é fermento dos fariseus? Jesus ele fala disso lá em Lucas 12, versículo 1. Fermento do fariseu é a hipocrisia. Você sabe o que é ser hipócrita? A palavra hipócrita vem do grego. A palavra que dá origem à palavra hipócrita é hipócrites. O hipócrites é a figura do ator. O ator é aquele que finge algo que não é. O ator é aquele que encena, que prega uma mentira. Aliás, que prega uma verdade, mas vive uma mentira. O semeador, ele semeia a palavra de Deus sem hipocrisia. Porque qual que é o grande empecilho, muitas vezes, à pregação do Evangelho? São os evangélicos. Estou batendo nessa tecla. Porque Jesus ele quer que eu pregue a palavra a partir da minha experiência com Deus. E se a minha experiência com Deus é forte, é boa, é sólida, as pessoas vão querer ouvir sobre esse Deus. Mas se a minha experiência com Deus é só uma experiência religiosa, ou seja, uma experiência que eu tenho Deus, eu vivo com Deus, só dentro da igreja, esse é o tipo de evangelho que não agrega, porque não é o evangelho verdadeiro. Para você saber se você de fato está pregando o evangelho de Jesus, de forma correta, é só você fazer algumas perguntas. A pessoa que eu sou na igreja é a mesma pessoa que eu sou na rua? Vou um pouco além. A pessoa que eu sou na rua é a mesma pessoa que eu sou dentro de casa? Porque não adianta ser um amorzinho lá fora e ser um demônio dentro de casa. Não adianta cumprimentar todo mundo, ser legal, ser gente boa, tal, mas dentro de casa você é uma lástima. Você trata a tua mulher igual um pano de chão. Você trata teu marido igual um ninguém. Não adianta. Sabe por quê? Porque as pessoas farejam hipocrisia de longe. Jesus quer que você e eu sejamos melhores a cada dia. Antes de ser um bom pregador, antes de ser um bom ministro, eu preciso ser um bom marido, eu preciso ser um bom filho, eu preciso ser uma boa pessoa. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito, porque ninguém é, nem eu sou, graças a Deus.
né? Ninguém é perfeito. Mas a gente precisa melhorar. Sempre tem um espaço para melhorar. Semanas passadas nós falamos sobre os tipos de solo que Jesus usa para ilustrar, para falar sobre a semeadura que é colocada. O primeiro tipo de solo que nós falamos é o solo à beira do caminho. Nós chamamos esse grupo de pessoas de o grupo dos simpatizantes. É aquela galera que são simpatizantes do Evangelho, gente que gosta da palavra, gente que até gosta de vir ao culto, gente que até gosta de vez em quando estar entre os cristãos, mas os simpatizantes, no geral, eles são apenas observadores. É gente que não vive na centralidade do Evangelho, mas vive na periferia dele, longe, que só observa, que só está olhando. Esse grupo de pessoas acha a mensagem bonita, até sente um negócio, uns arrepios, aleluia, mas vive aquém, na periferia, longe do caminho. E porque estão longe do caminho, fora do caminho, eles não podem ser salvos, porque não há salvação a não ser em Cristo Jesus. Na centralidade, na cristocentricidade, consegui falar. Jesus precisa ser o centro. Qual tem sido o grande problema? Principalmente na pós-modernidade. Jesus deixou de ser o centro. Quem é o centro? Os líderes. É o pastor da moda, é a igreja da moda, é o lugar da moda. Porque nós somos bombardeados todos os dias pelos algoritmos do seu celular, que inclusive, não sei se você sabe, o teu celular escuta o que você fala. Já percebeu que você falou que você quer comprar uma mesa, daí a pouco você abre o Facebook, tem 300 anúncios de mesa no teu celular? Você sabe por quê? Porque ele escuta. Tem um algoritmo que ouve a conversa e vai jogando palavras ali. Então, sempre vai ter uma mesa melhor, um carro melhor. Você sabia que, segundo esse espírito que existe hoje no mundo moderno, tudo tem algo melhor? Você sabia que, segundo esse espírito, tem uma esposa melhor que a sua? Você sabia? Que, segundo esse pensamento, tem um marido melhor que o seu? Você sabia que, segundo esse espírito que hoje tenta invadir de tantas formas a nossa vida, tem uma igreja melhor que a sua, tem um pastor melhor que o seu, e a gente se esquece que o Evangelho, ele precisa ser centralizado na pessoa de Cristo, e não na pessoa de um líder. É óbvio que o líder tem que dar exemplo, é óbvio que o líder precisa andar em santidade, mas o cabeça da igreja continua sendo Cristo. O grande problema do Evangelho para os simpatizantes é que no reino de Deus não há lugar para simpatizante. No reino de Deus não há lugar para observadores. No reino de Deus não há lugar para aqueles que gostam de viver na periferia. Você sabe por quê? Porque no reino de Deus não tem periferia. Quando Jesus é o centro, nós vivemos num nível de igualdade. E Ele é o Senhor. E todos nós somos iguais perante Ele. Esse é o primeiro grupo. É a turma que simpatiza, mas que não pode ser salva, porque vive à beira do caminho. O segundo grupo que nós falamos na semana passada, fala de um solo que é rochoso. E nós chamamos esse grupo de entusiastas. É aquela galera cuja característica central é entusiasmo. Gente que é empolgada. Conhece gente assim?
Nós costumamos chamar essa galera, a turma mais antiga chama essa galera de turma Coca-Cola. É só pressão, né? É só gás. Você abriu, aliviou a pressão, acabou. Por quê? Porque eles ouvem a palavra. Jesus falou, olha, eles ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, porque não são firmes na vida. E tão logo chega a adversidade, tão logo chega a perseguição por causa da palavra, eles se escandalizam e abandonam o caminho, eles não resistem à prova de sua fé. Eles não conseguem compreender o que Tiago disse, no capítulo 1, versículo 2 e 3, que, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Para ser salvo, você tem que perseverar até o fim. O autor do Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, parte A, ele diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Mais importante do que começar bem, é terminar bem. Não adianta se empolgar só. É verdade que a gente tem que estar empolgado sempre. O cristão que foi salvo, ele é empolgado. É lógico que ninguém vive no topo sempre. Tem dia que você está cansado, tem dia que você está meio desanimado, tem dia que você levou tanta bordoada que, meu Deus, é normal. Mas o que não dá para conceber é um cristão que vive lá no vale sempre, que nunca está disposto. Por outro lado, é um grande erro achar que a empolgação vai me colocar num lugar de salvação. Porque Jesus não se impressiona com empolgação. Jesus se impressiona com atitude. Jesus se impressiona como se pudesse impressionar Deus, né? Mas ele se impressiona com a nossa constância. Repita assim comigo: constância é mais importante do que velocidade. Às vezes a gente quer ser muito rápido, quando na verdade a gente precisa ser constante. Essa nova geração tem muita dificuldade nisso. Eles querem tudo para onde? Eles querem tudo rápido, porque nós, da década de 80 para frente, somos a geração do micro-ondas. Eles são a geração do smartphone, dos computadores, dos tablets. Eles não sabem esperar. Mas é necessário entender que o processo de espera faz parte da caminhada. Jesus, ele diz em Mateus 24:13, que aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, não adianta se empolgar demais, se você não está disposto a perseverar. O que é perseverar, pastor? É estar grudadinho com Jesus, quando tudo está dando certo. Mas é estar mais grudadinho com Ele ainda, quando está tudo dando errado. Já teve fase assim na tua vida? Que deu tudo errado? Eu já passei, não? Eu e minha esposa já passamos por algumas. Que deu tudo errado. Eu falava, meu Deus, mas o que está acontecendo? E depois a gente vai entender que de fato a palavra de Deus ela é verdadeira, e Romanos 8:28 se aplica a todos nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, que amam a Deus. Perseverar é ficar firme até o fim de tudo, não importa o que aconteça. Perseverar é estar disposto a andar com Jesus
mesmo que a minha vida venha a ser ceifada por causa disso. E não ir para o martírio como se fosse alguém sofredor, mas como os mártires foram, com alegria por poder regar o solo do evangelho, do evangelismo, com o seu próprio sangue. Nós vivemos hoje uma geração que tem muita dificuldade em experimentar as coisas puras. Nós vivemos uma geração que tem muita dificuldade de experimentar a palavra de Deus pura. E a gente precisa retomar ao entendimento das Escrituras, que na verdade produz mudança profunda na nossa caminhada. O terceiro solo que eu quero abordar hoje, e a gente vai seguir a partir de agora, é o solo entre os espinhos. E eu peço que você abra a tua Bíblia, deixa ela aberta lá em Marcos 4, porque eu vou ler alguns versículos aqui com você. Versículo 7 diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Os outros, versículo 18, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições, aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Esse grupo de pessoas, o terceiro grupo, portanto, eu vou denominar eles de os sufocados. Ok? Os sufocados, você que está anotando. Para quem ficar firme comigo até o final, eu prometo que no final da série eu posto no grupo da igreja o esboço dos sermões. Tá ok? Mas esse terceiro grupo que Jesus cita, eu chamo eles de os sufocados, né? Nós tivemos aí o primeiro grupo, que são os simpatizantes, é a turma que simpatiza. O segundo grupo são os entusiastas, e o terceiro grupo são os sufocados. Esse grupo de gente, esse grupo de pessoas, é aquele grupo que ouve a palavra de Deus, gostam da palavra de Deus, até ficam entusiasmados com a palavra de Deus. Mas escute, as preocupações do mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem. Grifa isso na tua Bíblia. Preocupações do mundo, a fascinação das riquezas ou da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e isto faz com que ela se torne infrutífera. Esse grupo de pessoas, os sufocados, eles têm seus corações divididos. Seu ânimo é dobre. Na verdade, eles querem servir a dois senhores. Você conhece gente que quer estar bem com todo mundo? Quem conhece gente assim? Talvez você seja assim. E eu preciso te ajudar com isso. Ninguém consegue estar bem com todo mundo sempre. Ou se agrada um, ou se agrada o outro. Sim ou não? Sim ou não? Você tem que decidir quem que você quer agradar. Porque não dá para ter o melhor de Deus e o melhor do mundo. E tem gente que acha que ter o melhor de Deus e ter o melhor do mundo é aquela figura da galera que vai no sábado para a balada e no domingo vai para a igreja. Isso também é um dos, né? Mas não vou entrar nesse tema hoje. Eu vou um pouquinho além. Eu vou tocar na ferida de quem está aqui dentro, ou daqueles que estão nos ouvindo. Ter o melhor de Deus, o melhor do mundo, muitas vezes, é até estar na igreja.
é até estar inserido em um corpo eclesiástico, mas não estar inserido no corpo de Cristo. Não estar engajado no serviço de Deus. Esse grupo de pessoas vive sufocado pelos espinhos. Espinho aqui é essa figura da fascinação da riqueza, desse desejo. Acabei de falar que tem sempre algo melhor, tem sempre um carro melhor, tem sempre uma casa melhor, tem sempre um negócio melhor para você. E a gente então vive insatisfeito, porque a gente sempre quer progredir. A gente acha que progredir é ter mais dinheiro, a gente acha que progredir é mudar de casa, a gente acha que progredir é trocar de carro, a gente acha que progredir é ter mais dinheiro lá na conta, e na verdade não é isso. Porque a fascinação da riqueza vai roubar o teu coração da presença de Deus. Os cuidados, as preocupações desse mundo. Tem gente muito preocupada com as coisas desse mundo. Eu não estou dizendo que você não tem que ter uma previdência, eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar com o dia de amanhã, mas tem gente que só vive em torno disso. E às vezes os cuidados do mundo não estão nem ligados a dinheiro. Está ligado a filho, está ligado a marido, está ligado a esposa. E você precisa decidir, olhe para mim, quem que você quer agradar? É Deus ou o homem? Quem que você quer agradar? Quem que você quer obedecer? Eu amo a minha esposa, eu fiz uma aliança de viver com ela até que a morte nos separe. Que seja nós dois, né, amor? Junto. Nós vamos junto, né? Tem uns que falam que ela vai primeiro, né? Não, mas eu não falo isso não. Eu prefiro ir primeiro do que ela, mas ela não concorda, então ela quer que a gente vá junto. Não sei se vai rolar, mas tudo bem, né? Mas eu fiz uma aliança com ela, de viver a vida inteira com ela. Mas ela sabe que se um dia eu tiver que escolher entre ela e Jesus, ela perdeu. E eu sei que se um dia ela tiver que escolher entre eu e Jesus, ela vai escolher Jesus. Porque quando eu procurei uma mulher para casar, eu procurei uma mulher que amasse o Senhor acima de todas as coisas. E ela procurou um marido que também amasse o Senhor acima de todas as coisas. Porque se um dia eu errar com ela não vai poder dizer em nome da submissão que ela errou, que ela pecou porque eu obriguei. Não, ela é livre. Ah, pastor, mas a submissão da mulher, a submissão acaba a hora que entra o pecado. Se o teu marido te obriga a pecar, você pode ser insubmissa a ele. Vai por mim. Você tem que obedecer a Deus. Importa agradar a Deus do que aos homens. A gente precisa mudar um pouco essa ideia de que a mulher, o marido tem que chegar em casa, tem que bater na mesa, mandar calar a boca, vai lavar as coisas. Não, não é assim que funciona. Durante muito tempo se ensinou submissão de forma errada. Na verdade, o que existe é uma coparticipação. E o relacionamento tem que ser um bom relacionamento. Tem que ser uma troca. Os dois têm que ceder. Mas esse não é um assunto para a mensagem de hoje. Mas Deus sabe por que eu entrei nesse ponto. Eu não sei. Mas a galera que está sufocada porque num determinado momento da sua vida, escute isso, preste atenção nisso. Abandonou a simplicidade do Evangelho e passou a se preocupar em ganhar mais, em ficar rico, em se ocupar demais com as coisas dessa vida. E o pensamento reinante entre essa turma é o seguinte: não, eu estou comprometido comigo, porque eu tenho que pensar em mim. Não, que agora a minha prioridade sou eu.
quando o Evangelho diz que a prioridade é o outro. Então tem alguma coisa errada. Não, mas primeiro eu tenho que ganhar tanto, tal, tenho que ficar rico, tenho que ganhar dinheiro aqui, ali, pá, tal. Ok. Mas a pergunta que eu faço é, esse teu trabalho, essa tua atividade, essa tua correria, está roubando o teu tempo com Deus? Está roubando o teu tempo de serviço para Deus? Então tem alguma coisa errada com o teu trabalho. Eu preciso te alertar. Porque esse grupo de sufocados é gente que está entre dois pesos. É um grupo que está preocupado mais em construir a sua vida nessa terra do que se preocupar com a sua vida na eternidade. Perceba, Tiago alerta sobre o problema de ter um coração dividido, de ter um coração seccionado, caracterizado por uma fé dúbia. Ele diz lá, no capítulo 1, versículos 8 e 9, ele fala assim: tal pessoa, essa que tem o coração dividido, não receberá coisa alguma do Senhor, pois tem uma mente dividida e é instável em tudo que faz. Perceba, Jesus fala sobre isso lá em Mateus capítulo 6, e eu quero ler com você. Abra a tua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19, a partir do 19, a gente vai até o 36, mas eu quero que você preste muita atenção no que você está lendo, para você entender o que eu vou dizer depois. Mateus 6, 19 diz assim, 6, está 1,19 aí, Mateus 6, 19, não acumulem, muito bom, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros aonde que é para juntar tesouro? Onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estiver o seu coração, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu. Vamos voltar, versículo 21, grifa aí na tua Bíblia, você que tem Bíblia de papel ainda, as digitais também dá para grifar, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Versículo 22, os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grande trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ou 44 centímetros ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Isso aqui pega as irmãs, hein? Vixe. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam.
Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens e mulheres de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, ó os gordinhos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Versículo 33, prepara a sua caneta que você vai grifar aí. Mas busquem em primeiro lugar, vamos ler junto? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios BOs, a tradução é minha. Basta o seu dia o seu próprio mal. Isso é libertador, gente. Porque, pelo exposto nas Escrituras, eu e você podemos compreender que o grande problema dos sufocados é que eles não conseguem, escute, eles não conseguem estabelecer prioridades que estejam no mesmo diapasão, na mesma linha, na mesma vibração da palavra de Deus. Eles têm prioridades, mas suas prioridades não são as prioridades que Deus estabelece para o povo dele. As suas prioridades estão, portanto, em dissonância com a palavra de Cristo. E ao invés de priorizar o reino de Deus e a sua justiça, eles começam de trás para frente. Eles priorizam as outras coisas. E se sobrar tempo, se der, se couber na minha agenda, se eu achar que eu devo, se eu achar que vale a pena, eu vou servir a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Botei até a mão na cintura. Isso é um problema. Eu preciso te alertar hoje. Eu preciso chamar a tua atenção hoje. Porque amanhã pertence a Deus. E eu não sei se eu vou estar aqui. Não sei nem se você vai estar. A gente não sabe. Jesus pode voltar, né? Quem está esperando a vinda de Jesus? Amém, glória a Deus. Ninguém quer morrer de Covid, né? Todo mundo quer a vinda de Jesus, glória a Deus. Também não quero não, Deus o livre. Eu preciso te alertar, escute isso. Se o teu estilo de vida, presta atenção, povo. Se teu estilo de vida não te permite priorizar o reino de Deus e a sua justiça, você faz parte dos sufocados. No começo da série dessas mensagens, eu disse que ao final de cada mensagem você ia poder descobrir quem é você na vida. Está lembrado disso? Quem se lembra? Então eu vou começar a te ajudar aí, ver se você está entre os sufocados ou não. Eu vou começar a me ajudar para ver que eu também posso estar entre os sufocados aqui. Se o seu trabalho ou as suas atividades te impedem de trabalhar na obra do Senhor, gerando frutos de salvação em outras vidas, você faz parte do grupo dos sufocados. Se as suas ambições te impedem de entregar o seu melhor, o melhor do seu tempo, o melhor das suas posses, o melhor da sua família, o melhor de tudo que você tem, de tudo que Deus pôs na sua mão, ao santo serviço do reino de Deus, você faz parte do grupo dos sufocados. Quem que não faz parte do grupo dos sufocados? Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É reino e justiça. São duas coisas. Tem gente que só lê o reino e esquece da justiça.
Que justiça que é essa? Justiça social. O que é justiça social? É cuidar da causa da viúva e do órfão, do estrangeiro. É se preocupar com o outro que está sofrendo. É olhar para o dinheiro que eu ganho, não apenas como um instrumento para atender às minhas ambições, os meus desejos, as minhas vontades, as lombrigas que eu tenho. É de olhar para o dinheiro que Deus põe na minha mão, olhar para ele e falar: Senhor, isso aqui é teu, não é meu. E o que o Senhor quer que eu faça? Uma parte disso eu tenho que repartir com os outros. Porque você acha que Deus está te abençoando, você acha que Deus está te prosperando, você acha que Deus está pondo dinheiro na tua mão, está te dando força, energia, garra para trabalhar e ganhar dinheiro, que esse dinheiro é só para você? Você acha que é só para você? Essa é a visão do mundo moderno, mas não é a visão do Evangelho. Porque na visão do Evangelho, Jesus ensinará: Pai nosso que estás no... Ele não fala Pai meu, não fala meu Pai que está no céu, não, ele fala Pai nosso, porque nós somos irmãos. E quem que é irmão? É só quem professa a fé evangélica? Não, eu me recuso a crer nisso. Para mim, irmão é todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador. Eu preciso entender quem que é meu próximo. A gente acha que o próximo é o próximo que está do lado no banco da igreja. É também. Mas o próximo é o diferente. Há pouco tempo atrás nós levantamos uma oferta para ajudar a trazer alguns irmãos cristãos do Afeganistão. Inclusive eles estão vindo, viu, irmãos? Eu creio que nas próximas semanas teremos novidades aí para a igreja. Mas a gente está preocupado em trazer os cristãos do Afeganistão, mas a gente também deveria se preocupar em trazer e evangelizar e cuidar dos radicais, porque eles também são nossos próximos. Mas pastor, eles vão explodir nós, e daí? Ué, você é cristão ou não é? Jesus morreu Ele falou: quem for meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que é para fazer seguindo ele? Para imitar ele. Se tiver que morrer na mão do terrorista, você vai morrer e vai dar glória a Deus. É assim que funciona. Isso é cristianismo. Na prioridade do reino de Deus e da sua justiça, eu começo a pensar, não em mim apenas, mas eu começo a pensar nos outros, eu começo a pensar no mundo, e tudo que eu faço é para alcançar os outros a Cristo, para revelar Jesus às pessoas, para demonstrar Cristo através da minha vida. O grande problema é que aqueles que vivem sufocados pelos espinhos da ambição, dos cuidados do mundo, das riquezas, é que a agenda deles é escrita por eles mesmos, quando na verdade a agenda do discípulo, da discípula de Jesus, deve ser escrita pelo Espírito Santo. Se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, você precisa entender isso, que é importante, é primordial que você siga a agenda dele, e não a sua. Com 14 anos eu tinha uma agenda, que eu fiz. Aos 12 anos eu flertei com a medicina. Eu tenho um primo, na verdade tem 3 primos agora que são médicos. E eu flertei com a medicina. Mas eu vi que não dava para mim, porque mesmo que eu passasse na federal não ia dar conta, meu pai não ia aguentar pagar, bancar eu lá. Eu desisti da medicina. Falei, não, medicina não dá, medicina não vai rolar. O que eu vou fazer? Meu contexto era, metade do dia eu passava na delegacia com meu pai, outra metade eu passava no fórum com a minha mãe. Meu pai era carcereiro e minha mãe trabalhava no fórum. E aí, dentro daquele contexto, com 14 anos, eu decidi o que eu queria. Eu queria ser juiz de direito.
e construir a minha história. Não sei se você é como eu, mas quando eu tinha 13, 14 anos, eu deitava na cama e ficava sonhando como seria o meu amanhã. Não sei se você é assim, eu era assim. Eu ficava imaginando, né, como que seria o meu futuro. Aos 15 anos, 14, né, para 15, eu comecei a namorar com a Gi. E aí, na minha cabeça, quando eu deitava de noite, eu ficava imaginando eu, juiz de direito, ganhando bem, tendo posses, carro. E aí eu pensava, de final de semana, né, eu vou pegar meu carro, vou para a praia, porque eu amo praia. Eu amo ir, não amo morar, viu? Fiquei 9 meses lá, quase mofei naquele lugar. Entendeu? Para passear é gostoso, mas para morar é dose. Mas eu gosto de ir lá. E eu ficava idealizando aquilo na minha mente. Meu Deus, tal, como é que vai ser? Eu quanto que eu vou ganhar? 30 mil, 40 mil por mês? Aleluia. Falava, tem mistério de noite. Ai, que coisa boa. Um dia minha mãe perguntou, o que você vai ser? Eu falei, vou ser juiz. Falei, que bom, então você precisa fazer direito. Vamos fazer direito. Comecei a estudar, passei no vestibular, tal, deu tudo certo, fiz, muito sofrimento. Você já conhece a história do menino pobre que foi para a faculdade que não tinha FIES. Hoje tem FIES. Oh, glória a Deus, né? Que benção. Na minha época não tinha, não, irmão. Ou você pagava, ou eles punham você para fora da faculdade com uma dívida gigantesca, absurda. E aí a gente andava com aquelas calças, eu era gordinho, mais gordinho naquela época, eu sou gordinho aqui no meio das pernas. Quem é gordinho no meio das pernas sabe o que acontece quando você passa muito uma perna na outra, rasga, faz uns furos aqui embaixo. Então minha calça tinha ar-condicionado. De vez em quando eu ia para a faculdade, eu não podia abrir as pernas, que se abrisse eu via os mistérios da gente. Então ficava quietinho lá, perninha fechada. De vez em quando abria, entrava um ventinho, opa! 5 anos, irmão, na prova. Difícil. Dona Maria cirgia as calças, arrumava no meio das pernas. Difícil. Foi difícil fazer faculdade. Meu pai falava assim, eu nunca pedi um centavo para vocês dentro de casa, mas não pago faculdade. E não pagou. Glória a Deus por isso. Me ensinou a ser macho, alfa, pagador de conta. Eu quebrei já esse púlpito, gente. Estamos dando a tapa nele. Perceba. Fiz um projeto na minha mente. Projeto. Só que, isso tudo acontecendo servindo a Deus. Ministrando na música, cuidando de jovens, trabalhando para Jesus. E aquela loucura, sem parar de trabalhar na igreja de Jesus. Até que teve um dia que o Espírito Santo falou comigo. Que ele perguntou, e aí, o que você vai querer fazer? Você vai querer seguir a tua agenda ou a minha? Porque se for a tua, vai dar certo, você vai conseguir. Eu sabia das minhas capacidades. Eu sei das minhas capacidades. Isso é arrogância, pastor? Não, é só consciência de quem eu sou. Você sabe quem é você? O dia que você descobrir quem é você, ninguém te para mais. O dia que você descobrir quem é você, em Deus, ninguém te segura. Você faz o que você quiser. Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração. O que você quer da vida, Aldo? Você quer seguir a tua agenda ou você quer seguir a minha? E aí, eu pedi para pensar. Lembro como se fosse hoje. Eu estava em São João da Boa Vista, morando no apartamento da empresa que eu era gerente, da indústria, que eu era gerente financeiro. E eu falei, Espírito Santo, deixa eu pensar o que eu vou fazer. E eu fiquei ali uns dias orando, pensando, matutando. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Porque o Senhor me trouxe Jó 42, que diz assim, que os meus planos não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Aí eu falei, Espírito Santo, tá ok, eu abandono a minha agenda e pego a tua. O que é a tua agenda? E o Espírito Santo me levou a uma canção, que dizia assim, a quem tenho eu no céu além de ti? Ou quem há na terra, quem eu queira mais que a ti? Estou apaixonado,
desesperado de amor, eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Aí eu entendi que eu precisava dedicar minha vida ao Senhor. E que acontece algo interessante, porque esse não é um chamado só para o Aldo, é um chamado universal, de abandonar a sua agenda e colocar suas mãos nas mãos de Deus, a sua vida nas mãos de Deus, e deixar Ele te conduzir, deixar Ele fazer, deixar Ele acontecer na tua história. Se você aprender a abandonar os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, o seu querer, Deus vai pôr a mão na sua história. E a hora que você começar a cuidar das coisas do Senhor, se dedicar à obra do Senhor, gastar o seu tempo, sua energia, seu suor com as coisas do Senhor, se preocupando com almas, com gente salva, com gente discipulada, transformada pelo amor de Deus, Deus vai fazer grandes coisas na tua história. Eu não sei se Ele vai te fazer rico nessa terra, mas com certeza você será rico no céu. Porque não há riqueza maior do que habitar na terra, no lugar celestial, que Jesus foi preparar para nós. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa seguir a agenda dele. Seguir a agenda do reino significa amar o próximo, não apenas de palavra, porque a gente fala muito. A gente precisa fazer. A gente fala muito de cuidar das pessoas, mas a gente cuida muito pouco. Escute isso. Se o seu discipulado custa pouco, você faz parte do grupo dos sufocados. O evangelista Billy Graham disse de forma acertada que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Tudo. Eu disse a você que ao final de cada mensagem, ao final de cada sermão, você ia descobrir quem é você. Eu não sei se você é. Eu oro para que você não seja, e eu não seja. Os simpatizantes, aqueles que estão à beira do caminho. Eu oro para que eu e você não sejamos aqueles que foram semeados, que a palavra foi semeada entre as rochas, em que a raiz é curta e não tem firmeza, e é até entusiasmado, mas o gás acaba logo que chega as pancadas, chegam os problemas, abandona a fé e se escandaliza. Eu oro para que eu e você não sejamos como esse grupo, que até está inserido na igreja, mas não é a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus não é parede, a igreja de Jesus é gente. A igreja de Jesus se preocupa com o próximo. A igreja de Jesus é engajada. Fiz um convite ontem no grupo da igreja, para ver se eu tinha um corajoso para vir ajudar aqui no Ministério de Jiu-Jitsu. Mas ninguém deu nome. Ninguém. Vocês estão ocupados pra caramba. Muito ocupado. E eu te pergunto, você está ocupado com a tua agenda ou com a agenda de Deus? Porque a agenda de Deus urge por cuidado de almas, por cuidado de pessoas. Urge
por gente que esteja mais preocupado com o bem-estar do outro do que com o próprio bem-estar. Pastor, mas não é isso que eu acredito, mas é isso que a Bíblia diz. Eu oro para que nós não sejamos infrutíferos. A marca central desses 3 grupos de pessoas é que eles são incapazes de dar fruto. Olha para mim aqui. Se a minha pregação não der fruto de salvação na vida das pessoas, eu estou perdendo meu tempo. Se o ministério de música não alcançar almas para Jesus e ganhar almas para Cristo e gerar discípulos, discípulas, estão perdendo tempo deles. Só estão tocando bonito, mas não estão fazendo a obra de Deus. Se os irmãos, os obreiros do altar, não trabalharem para que almas sejam salvas, para que pessoas sejam libertas do pecado, eles estarão inseridos numa máquina, numa grande engrenagem, na igreja dos homens, mas não estarão inseridos na igreja de Deus. Porque a igreja de Deus urge por almas, por gente. Durante um tempo nós passamos muito ocupados, preocupados com o templo. A nossa preocupação central hoje são almas, são vidas. Tempo, depois a gente derruba a parede, põe para lá. Se não couber aqui, a gente vende, compra outro lugar. Mas a nossa preocupação são almas. Gente salva, gente liberta. Mas enquanto você não abandonar a sua agenda e seguir a agenda de Deus, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Eu não ganho pederneiras para Jesus sozinho. Outra coisa, não adianta eu ganhar, se entrar aqui dentro, você não cuidar. Se entrar aqui dentro, você não for amável. Se entrar aqui dentro, você não investir. Você sabia que vai ter gente que vai entrar aqui, que você vai ter que tirar dinheiro do bolso para abençoar ela? Quem está disposto a isso? Diga amém. É isso que é cristianismo. A marca central de alguém que está fora da vontade de Deus é a incapacidade de produzir frutos. Eu gosto, a gente tem treinado aqui, né, no jiu-jitsu, com uma playlist de canções, e tem uma antiga que eu coloquei, que eu gostava já, que é do pregador Lu, na época ainda do Apocalipse 16, que ele falava assim: árvore que não produz nada vira lenha, só serve para queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Ele fala que Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. E árvore gera bom fruto. Eu preciso te alertar, se você não gerar bom fruto, eis que o machado pode cortar a tua raiz. Eu não estou falando isso para te pôr medo, mas eu estou te falando isso para te pôr temor. Temor de Deus. É tempo da igreja servir. Uma igreja que não serve a comunidade não pode ser chamada de igreja. A igreja que não cuida do seu entorno, que não cuida da sua vizinhança, não pode ser chamada de igreja. A gente gosta de barulho, a gente gosta de som, tem uns coisa de grave aqui forte, mas se estiver incomodando os vizinhos, a gente apaga tudo, canta no violão, na capela, porque eu quero ganhar os vizinhos da igreja para Jesus. Como é que eu vou ganhar vizinho da igreja para Jesus se a gente é um problema para eles? Diz para mim. Então de vez em quando, vizinha, dá para baixar? Dá para baixar. A gente abaixa. E se chegar a um ponto que não puder ter mais, não tem problema.
Nós damos um pandeiro para o Kelvin. Cadê o Kelvin? Está aqui. Nós damos um pandeiro para o Kelvin, compra um baixolão para o Dudu, entendeu? Compra um cavaquinho para alguém aí tocar, entendeu? Um violão e vamos montar um negócio de pagode, sei lá. E vamos cantar pagode para Jesus, acústico. Não importa. Se tiver a pessoa, gente sendo salva, não importa a forma. O que eu quero chamar a tua atenção nessa noite é que nós sejamos frutíferos. Se você não der bom fruto, se eu não der bom fruto, eu vou perder minha vida, eu vou perder meu tempo aqui dentro. E nada vai acontecer. Portanto, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale ao teu, ao meu coração nessa noite. E se você se encontrar nesse caminho de improdutividade, que eu e você possamos retornar às primeiras obras. Porque a improdutividade revela o estado do nosso coração. E talvez você está pensando assim, mas pastor, eu trabalho pra caramba na igreja. Mas pastor, eu trabalho nisso, trabalho naquilo outro. Ótimo, mas a minha pergunta é, quantas almas você ganhou? Quantas almas você ganhou? Quantos discípulos você fez de Cristo? Porque quando Jesus ele vai ser assunto ao céu, ele não falou assim, ó galera, eu quero que vocês toquem bonito, quero que vocês tenham umas luzes bonitas lá na igreja, quero que vocês tenham umas TV, uns negócios, quero que pinte a parede do fundo de preto, quero que vocês pintem negócio lá, quero que planta arvinha lá no fundo, quero que jardim, e faz isso. Jesus falou isso? Não, o que ele falou? Ide por todo mundo, pregai meu evangelho, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Ele mandou a gente fazer discípulos. Ele não mandou a gente construir prédio, não mandou a gente fazer igreja, ele não mandou a gente ter som bom, ele não mandou a gente ficar preocupado com um monte de coisa que a gente se preocupa e que não faz sentido para Deus. Deus não está nem aí para isso. Sabe para que Deus está aí? Para quantas almas você ganhou? Para quantas pessoas você impactou positivamente? Para quantas pessoas de fato você ganhou para Jesus? Eu não estou falando de gente que você ganhou para a igreja. Não ganha para a igreja, ganha para Jesus. Eu preciso te dizer, esse ano 2022 é um ano de mudanças na nossa história, na nossa igreja. É um ano em que a gente vai chacoalhar alicerces. É um ano que a gente vai mexer em áreas que são importantes. E que você precisa estar alinhado com a vontade de Deus e eu também. Almas. Põe isso na tua cabeça. Quer dizer que agora eu vou parar de trabalhar na igreja. Se você for parar de trabalhar na igreja para ganhar só almas, ok. Mas você tem que dar resultado. Agora, a gente pode servir em várias frentes de trabalho e ainda assim ganhar almas. Eu posso ser pastor da igreja, posso ser técnico de som, posso ser afinador de bateria. Você sabia que tem uma profissão que faz só isso? Afinar bateria. Ganha bem. Eu posso ser monitor no treino de jiu-jitsu. Faixa branca é menos que nada, né? Mas eu ajudo. Eu posso ser um monte de coisa e ainda assim ganhar almas para Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pastor é arrogante? Não, porque o pastor dá o exemplo. Você não tem o direito de falar que a tua liderança não te dá exemplo. Você não tem o direito de falar assim, não faço porque o fulano não faz. Você não tem o direito de fazer isso. Todos nós trabalhamos e trabalhamos muito, mas a pergunta que eu faço é, quantas almas você ganhou para Jesus? As pessoas que mais impactaram a minha vida não foram aquelas que falavam bonito, que pregavam bonito, que tinham uns negócios assim, arrebatadores. Você conhece gente assim? Tem uns negócios, Tem uns negócios que falavam, meu Deus! Não, essas pessoas não impactaram a minha vida. Sabe quem que impactou a minha vida? Aqueles que ganharam almas para Jesus.
Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Para você, seu olhador de relógio, sua olhadora de relógio, tem os irmãos que ficam, né? Vai acabar? Que hora que acaba? Oh, meu Deus, tô perdendo. O que está passando agora? Fantástico. Tô perdendo, não acaba logo esse culto. Nós começamos 10 minutos atrasado, então nós vamos terminar 10 minutos atrasado. Amém? Amém. Então vamos orar. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, tua palavra foi pregada e apesar da minha incapacidade, muitas vezes, de atender 100% das tuas expectativas, o Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe da sinceridade dele em expor exatamente aquilo que o Senhor falou comigo. Portanto, nos ajuda a sincar a nossa agenda com a sua agenda. Nos ajuda a não estar sufocados, pressionados a querer servir dois senhores, a servir o Senhor e a mamon, a servir o Senhor e a riqueza, a servir o Senhor e aquilo que são os cuidados da vida. Nos ajude a ter prioridades e as prioridades certas. Buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. E todo o resto vai ser acrescentado em nome de Jesus. Que essa palavra seja verdade e vida na nossa história. Que durante essa semana o Senhor ainda nos fale através dela. E que ao sairmos desse lugar, que a tua presença vá conosco e que ao falarmos com as pessoas percebam que não é qualquer um que está falando, qualquer uma que está falando. É um filho, uma filha de Deus e que é um discípulo de Jesus Cristo. O Senhor é tudo que nós temos, Pai. E o Senhor é tudo que nós precisamos ter. Por isso nós nos alegramos na suficiência de Cristo, em nome de Jesus. Assim nós oramos, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.